Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Chegamos hoje ao episódio número 8 e o tema escolhido será Ciência na Infância. Lembrando para você que está nos acompanhando que a gente ainda está em clima de quarentena, cumprindo o isolamento social, portanto você pode notar uma certa diferença para os episódios anteriores, porque infelizmente a gente não está gravando todos no mesmo lugar. Estamos fazendo uso de alguns aplicativos, então está cada um na sua casa. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo. E me acompanhando nessa tarde isolada de quarta-feira estão os meus amigos também biólogos. Eu sou o Luiz, mais conhecido como Ribas, e biólogo e gestor ambiental também. Fiquem em casa, galera. Se hidratem bastante e se for sair de casa, usem a máscara e se limpem bem a roupa e tudo mais quando saírem. Bom, minha dica agora é joguem e estudem bastante, porque quando a gente voltar a gente vai estar bem afiado. E eu sou o Aron, também sou biólogo, e na quarentena eu tô me sentindo como é ficar preso dentro de um cubículo, igual essas orcas desses parques, então não financiem esses lugares de entretenimento, entre aspas, né? Exatamente, mano, boa. Nada como o isolamento para fazer a gente pensar um pouquinho, né, nesses animais que ficam confinados aí. A gente acaba se sentindo um pouco confinado, mas logo logo a gente tá de volta à nossa vida normal e infelizmente esses bichos não. Então eu endosso a campanha do Arão aí, não financie esses entretenimentos aí, onde os animais que vivem no oceano, livres e soltos, são presos em pequenas piscinas e tem inúmeras complicações na saúde e na vida deles. Vale a pena dizer que isso é diferente do zoológico, tá? Tem muito zoológico que tem um trabalho de conservação exemplar, tá? Então não confundam as coisas que eu falei. Com certeza. Tem muito zoológico que tem um baita papel ecológico aí de ajudar animais que não conseguem se reproduzir, né? É, aquele auxílio a espécies ameaçadas de extinção, tal. Existe a reprodução em cativeiro. Tem muito zoológico com um papel ecológico, um papel ambiental bem legal. Então, não são todos que são toda essa coisa ruim que a galera pinta aí, né? Mano, com certeza. A gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes tem coisas que zoológicos ou esses lugares fazem um marketing super verde. Nossa, a gente cuida dos nossos animais e tudo mais. Mas às vezes você ouve histórias de voluntários, de tratadores, que, meu, o negócio não é bem assim, sabe? Então tem que ter um preparo muito bom, muito grande, porque não é fácil cuidar dos animais, também não é fácil ter todo o beneficiamento, etc., desses animais e ao mesmo tempo do espaço, né? Tem que saber equilibrar bem a questão de entretenimento com cuidado real, assim. Entretenimento é mais uma coisa visual, uma coisa mais de beneficiamento, não de fazer o bicho treinado, ficar pulando aro com fogo, né? Exato, diferente do entretenimento do zoológico, né, que o pessoal vai lá para conhecer e alguns zoológicos têm esse papel ambiental e têm o cuidado de reproduzir um ambiente natural do bicho ali, né? Claro que não é sempre o ideal, mas é muito melhor do que esses outros entretenimentos que só visam o lucro, o dinheiro, né, acima de tudo. Bom, eu sou a Susan, bióloga também. Sou a garota que gosta dos insetos da turma. Também recém-chegada na equipe e que tá com muita saudade de vocês. Nem fala, hein, Suzy? Nossa, saudade, muita saudade mesmo de gravar o podcast pessoalmente. A gente tá dando esse jeitinho aqui, mas não se compara com a reunião pessoal que a gente consegue fazer. E saudade de todas as outras atividades, né? Saudade de um futebolzinho, de ir trabalhar até. Enfim, mas logo logo as coisas voltam ao normal aí, né? Isso aí, logo logo a gente tá junto aí falando groselha pessoalmente. Sim, claro, com certeza. Mas eu tô esperando a minha estreia presencial, hein? Mais cedo ou mais tarde vai rolar essa reunião presencial e esperamos que seja mais cedo do que imaginamos, né? Com certeza. A gente vai fazer uma comemoração, inclusive a gente pode fazer até uma live
da Biologismo e fazer, tipo, a gente, todo mundo junto, assim, interagindo com a galera e tomando uma também, por que não, né? A gente pode ir fazendo essa comemoração e ainda marcar algo para fazer algum conteúdo, alguma coisa, gravar e tudo mais pra galera, né? Gostei da ideia da live com a cervejinha, ninguém é de ferro, né? Então é um momento que a gente está esperando bastante, então acho que vai valer a pena, assim, a gente merece. Agora vamos então pro nosso tema principal, que é, como já comentei no início aí, ciência na infância, né? Bom, a gente está vivendo uma época aí que a gente sabe que a ciência tem apresentado muita desconfiança das pessoas, da população, de alguns setores da mídia, de alguns setores de governos e tal. Então, talvez não seja a época em que a ciência esteja mais popularizada, ou melhor dizendo, com uma popularidade alta, né? Embora a gente tenha muitos defensores, como é o nosso caso, né, da ciência. E pensando nisso, a gente teve a ideia de gravar esse podcast porque, embora possa parecer muito clichê, mas acho que investir na infância, investir nas crianças, incentivar as crianças a estudarem, incentivar as crianças a terem uma curiosidade pela ciência é o que pode nos dar um futuro mais interessante, um futuro melhor para o nosso país e para o planeta, certo? Então eu queria saber de vocês, se vocês concordam com essa minha visão, com essa minha introdução, e como que a gente pode fazer isso, como que a gente consegue incentivar as crianças a se interessarem pela ciência. Pô, Flávio, concordo com você, mano, especialmente porque a gente fica vendo muito essas informações jogadas, né, e às vezes falam mal de alguma coisa, de algum pesquisador ou até mesmo professor, alguém no mundo da ciência, e muitas vezes a gente tem que colocar a mão na cabeça e pensar, pô, é todo médico, é todo engenheiro, é todo professor, é todo cientista, né? Que é bom profissional, né? Então a gente tem que pensar realmente nesse ponto. Às vezes, a comunidade científica inteira que está tentando, tem gente boa, sabe? Gente muito boa, por sinal. Muito boa, querendo descobrir a verdade, querendo melhorar o mundo de uma forma, sabe? Até às vezes muito filantrópica, né? Fazendo muitos sacrifícios e tudo mais, que sofre por causa da mão de um, de outro, que fizeram uma pesquisa, alguma coisa que é contra, né, aquela visão e assim, não é muito de uma forma muito profissional, né? Não foi de uma forma muito profissional e isso fica na boca do pessoal, né? Então, essa questão de falar que ciência não é legal, que ciência é tal, às vezes pode ser por causa de um ou outro que a gente sofre por uma classe inteira, né? Cara, concordo plenamente. E ainda mais hoje em dia, né? Que tá todo mundo falando mal de ciência, falando mal de cientistas, não acreditando, mas tá todo mundo desesperado para ter logo uma vacina, né? Para esse novo vírus. Então é uma coisa meio hipócrita, né? Que as pessoas fazem, né? Mas eu acho que na verdade elas não entendem direito o que seria ciência, né? Então eu acho que isso tem que começar não só na escola, que é óbvio que na escola é incentivado a ciência e tal, mas isso tem que começar dentro de casa, né? Porque tem muitos pais que vão nessa onda seja de governo, de coisa de internet, né? E acaba não passando para a criança, né? Então acho que tem que começar em casa, né? O incentivo à ciência, né? Porque cada absurdo que a gente ouve, né? Pessoas, né? Como a gente pode falar, que tá no alto, assim, né? Que nos representam, né? Falando tanta asneira, né? E eu não digo só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então isso tem que mudar logo. Só pegando o gancho do Aron, realmente, cara, se você for ver,
a gente vê ciência como uma coisa muito grande e tal, né? Mas se você for ver, a ciência está na humanidade desde sempre. Porque eu penso que ciência é curiosidade. Então você tem a curiosidade de buscar e entender como é que aquilo funciona, o que vai acontecer se eu fizer dessa forma e não da outra. E o que mais importante é a ciência, ela documentou isso, né? Então ela foi e foi testado. Então várias vezes por vários cientistas, várias pessoas do mundo inteiro, aquela hipótese, aquela coisa. Então isso é uma coisa que, se você for ver, essa curiosidade vira uma pesquisa, vira um teste, né? Vira uma teoria, alguma coisa, vira um teste e várias pessoas comprovam aquilo, né? Várias pessoas comprovam aquilo. Então, realmente é pensar que ciência é uma coisa ruim, é fora de sintonia. Se não tivesse ciência, a gente não teria carro, celular, comida, nem nada do tipo que a gente tem hoje em dia. E agora acho que mais do que nunca essa questão da ciência que está muito na mídia agora, né? A questão do valor da ciência para a população, eu acho que isso podia ser até um incentivo, né? Para a gente tentar trabalhar com as crianças, porque esse já é uma faixa etária onde a gente já tem uma motivação pelo novo, né? Muito grande, então acabar tentando trabalhar isso a favor da ciência, né? De mostrar como que a ciência realmente funciona, é uma coisa muito válida. Então porque é uma coisa estranha, porque tudo é ciência, né? Você respirar e você ter a curiosidade de saber, putz, por que que eu respiro automático, né? Eu não preciso pensar para respirar. Isso é ciência, entendeu? Então as pessoas têm uma noção muito errada do que é ciência, né? Eles acham que cientista é aquele cara louco, né? Com o cabelo todo bagunçado, com cara de doido que fica fazendo uns experimentos malucos. E não é isso, né, meu? A ciência é tudo. E como você bem falou, a ciência está em tudo, né, cara? Tá, o Ribas falou também, tá no desenvolvimento de um carro, da internet, da tecnologia, dos remédios, né? O mundo deve muito à ciência. Exato, cara. Se não existisse ciência, a gente ia estar estagnado ainda. Vai saber onde, né? Em que era da pedra lascada, e nem isso, né? Porque a pedra lascada já era uma ciência, se você for ver, né? Eles pensarem que se você quebrar a pedra e usar aquilo como uma ferramenta, é ciência também, né? Então ia estar antes disso ainda. É bem isso, mano. Aquele negócio que eu falei de uma maçã podre poder atrapalhar toda uma pesquisa, um andamento, uma história científica, às vezes levar a gente para a Idade Média de novo, né? No pensamento do povo e tudo mais. Isso a gente tem que parar e pensar muito e conhecer muito bem nossa história e nossa história científica também, para ver que tem muita gente boa por aí fazendo coisa legal e uns poucos aí que são tacados na mídia porque a galera gosta de polêmica. Acho que, assim, não é nem questão de ter uma noção errada do que é ciência. Eu acho que isso é um conceito um tanto vago, talvez até insuficiente, assim, o conhecimento que muitas pessoas têm a respeito da ciência. E eu acho que o papel das universidades e das escolas nesse sentido é muito grande. E isso tem sido muito mais levado em consideração diante dessa nossa situação atual. As universidades estão se preocupando em levar todo esse conhecimento que está sendo gerado dentro da universidade para fora, muito mais do que antes, né? Até por conta disso, talvez não havia tanta essa preocupação, né, em demonstrar, porque, como a gente mesmo sabe, é uma coisa óbvia, mas para muita gente pode não ser. Então, isso está sendo mais levado em consideração agora. Então, talvez esse reconhecimento se deva muito por isso, porque às vezes as pessoas não veem nada, né, tão óbvio vindo das universidades, então acham que aquilo não serve para nada. Eu acho que na situação atual, hoje a gente tem muito mais coisa que está sendo exposta ao público e está aí para quem quiser ver, né? Dura é quando a pessoa não quer se convencer do que que está na cara, né? Aí já é uma coisa mais difícil.
Pois é, galera. Mas, polêmicas à parte, vamos para a parte mais específica desse nosso episódio, que é a ciência na infância, né? Então, assim, da nossa parte aqui é até meio complicado de falar, porque ninguém tem filho, né? Então ainda a gente não passou por isso, tal. Mas a gente já tem algumas experiências aí, que nem eu comentei, tem os sobrinhos, a Susan tem um irmão bem mais novo que ela, né? E o Ribas está dando aula para uma molecada aí agora, né? Então, Ribas, como é que tá aí? O que você pode falar para a gente do aprendizado da molecada? Vamos jogar, vou levantar essa bola para você aí, mas vamos bater nesse papo aí sobre estimular o método científico no aprendizado das crianças, estimular esse gosto pela ciência. Boa, mano. Cara, vou te dizer uma coisa, eu tô curtindo demais, né? Especialmente por causa do brilho nos olhos que a gente vê quando coloca um assunto novo ou até mesmo dá alguma coisa para eles fazerem e tal, e eles ficam tipo, por que eu preciso fazer isso aí, né? Tipo, montar alguma coisa, utilizar algum material e tal. Só que quando você aplica o método científico, né, você explica para eles como é questão de tentativa e erro, né? Então eles vão não dar certo a primeira vez, aí você para e pensa com eles, ó, por que não deu certo? Vamos ver o que você fez e como você pode fazer diferente e aí dá certo. Então é uma questão de tentativa e erro mesmo. Acredito que assim trabalhar com criança é uma coisa de paciência, é uma coisa de você estar afim mesmo de ensinar alguma coisa, porque todo mundo passou por isso. Um momento que a gente não sabia e é difícil aprender alguma coisa nova, mas colocar aquela semente nas pessoas de putz, eu consigo ir atrás, eu consigo fazer alguma coisa. Se eu tentar um pouquinho mais, se eu buscar mais informação, se eu tentar novas formas de fazer aquilo, é, é algo que você vai levar para sua vida inteira quando você for adulto, tudo mais, e ensinar os outros também. E isso para mim é o método científico, porque você está sempre testando e vendo essa hipótese se aquilo lá deu certo, aquilo lá não deu certo. Sim, mano, exatamente isso. Bem legal, esse seu ponto de vista de quem está vivendo ali e realmente você destacou alguns pontos importantes, como de fato você precisa ter paciência, né, para lidar com as crianças. Não pode ser uma pessoa com uma irritabilidade sensível, né? Porque são crianças, são seres humanos em formação, né, cara? Então você não pode explodir por qualquer coisinha, até porque a gente já foi criança e a gente já irritou alguns adultos, com certeza, né? Eu acho que você comentou sobre o método científico, tá perfeito. E eu vou mencionar aqui uma das nossas seguidoras que ela mandou pra gente. A gente publicou uma foto da festinha de aniversário da filha dela, e ela chama Jaqueline, essa nossa seguidora. E ela fala que a filha dela, ela adora a ciência, tal, ela diz que vai ser uma futura cientista, tal, e é um negócio muito bacana assim que ela comentou com a gente que ela já treina o método científico, né? Que ela faz um experimento, e aí ela faz umas anotações e tal, e ela vai observando o resultado, né? O que está acontecendo durante aquele experimento, e com essas anotações ela tem no fim um trabalho pronto, né? E ela até diz para a filha dela que isso é o método científico, né? Isso é ciência, né? E é muito interessante, né? Claro que não é toda criança que a gente vê fazendo isso, mas é um exemplo bem legal, assim, de uma muito provável futura cientista, né? O Neil deGrasse Tyson, ele tem uma visão bacana também sobre crianças, né? Sobre a infância e a ciência, na qual ele fala que toda criança é um cientista em potencial, né? Porque ela sempre elabora uma hipótese, uma dúvida, e aí ela vai testar aquilo para ver o que acontece, né? Por exemplo, até quando a gente é bem pequeno, é tipo, que gosto que tem isso? Então são coisas bobas,
mas que tem um pouco de método científico, né? Isso, mano, só complementando, tipo, primeiro que eu achei fenomenal, e achei, fico muito feliz, na verdade, que tem crianças que se interessam e pais também que estão, assim, entendendo e colocando esse pensamento à frente, porque é muito importante, inclusive, e facilita muito a vida quando a gente tem esse tipo de pensamento. E outra, falando do Neil deGrasse Tyson, ele comenta das crianças e ele também comenta que, por exemplo, educação ambiental não deve ser feita só com crianças, porque vai demorar uns 30 anos mais ou menos para essas crianças terem alguma posição de poder e etc., alguma decisão. Então, isso eu penso assim, os adultos também têm que entender que a ciência não para, a ciência não é alguma coisa que você vê na escola e que está tudo bem. Você tem que praticar isso todo dia, sabe? Essa curiosidade, etc. E isso passar para os seus filhos, porque não tem coisa mais bonita do que você ver seu filho com seu filho, sua filha, ou seu sobrinho, ou seu amiguinho, etc., com aquele brilho nos olhos de putz, eu descobri, aquele eureka, né? Então é muito legal. Verdade, mano. É ponto importante aí do Neil deGrasse Tyson sobre a educação ambiental, né? Que seria também realmente interessante os adultos estudarem, porque a gente ficar esperando tudo isso ter um resultado a muito longo prazo pode nunca chegar, né? E de fato eu concordo com você também que esse momento em que a criança descobre, faz uma descoberta, faz um experimento e dá certo, vê o resultado daquilo, é uma coisa única, né? Uma coisa bem emocionante, assim, para quem está acompanhando, né? E eu também achei o máximo a questão da garotinha já fazer elaborar suas hipóteses, testar, anotar tudo. É a questão da metodologia científica é a base, né? E ela realmente está muito bem encaminhada. E isso dá um fôlego assim pra gente. Queria aproveitar e falar, né, como já foi falado também anteriormente, a questão da ciência devia ser tratada já em casa, sim, obviamente, mas muitas crianças não têm esse contato com a ciência já em casa, né? Muitos pais não abordam esse tipo de conteúdo com as crianças em casa, então muitas vezes isso fica mais a papel do professor na escola. E como esse professor faz para abordar esse conhecimento, a tentar motivar a criança dentro da sala de aula, é muito importante para ele crescer dentro dessa questão, né? Desenvolver o gosto por isso e talvez até seguir. Sim, concordo, Susan. Eu acho que realmente não é todo mundo que pensa nisso, né, em abordar a ciência em casa e tal, mas também não estou julgando, né, porque eu não sei como é que é a vivência de um pai que também tem que conciliar o seu tempo com o trabalho e cuidar de criança, né, de filho, pai e mãe, né, obviamente. É, mas acho que realmente a gente não tem a maioria das pessoas não tem esse costume, né? Porque acaba deixando o papel para a escola. De fato é o papel da escola também, mas também os pais também têm esse papel de auxiliar no aprendizado, né? O bom é que hoje em dia, não sei se todas as escolas, óbvio, mas muitas escolas de crianças bem pequenas assim têm passado várias tarefas para as crianças fazerem e realizarem em casa, né? Então, quer dizer, é bom. Não sei se o pai que não tem tempo acha isso bom, né? Mas para o desenvolvimento da criança é bacana, é legal, né? E então, tipo, a criança tem que realizar algumas tarefas, às vezes científicas mesmo, né? Uns trabalhos de ciências, né? Em casa, que desperta a curiosidade da criança e tal, e sozinha ela não pode fazer isso. Então, ela precisa do auxílio do pai, e isso acaba sendo benéfico para todo mundo, né? Sim, verdade. E tem mesmo. Hoje em dia as escolas têm mesmo dado bastante lição em relação a até fazer as coisas, né? Esses experimentos. E eu acho isso muito importante, né? Porque é, eu vejo por mim mesma. Acho que a minha paixão pela ciência, ela começou na escola, principalmente. Eu adorava as aulas de ciência, eu tinha um professor que ele super estimulava, né, a nossa classe, o professor Flávio, aliás.
Ele teve um papel importantíssimo para que hoje eu me tornasse uma cientista. As aulas dele prendiam muito, ele trazia desenhos, documentários, e na época aquilo era demais, assim, as aulas dele eram o máximo. E eu acho que isso me despertou muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? Para seguir nesse caminho. Então, eu não tenho irmãos, né? Não tenho nem irmão mais novo, nem irmão mais velho, então eu não vou ser tio. Não penso em ter filhos também, mas tudo isso que vocês falaram eu concordo. E não só a criança, né? A ciência não pode parar em nenhum momento, né? Porque realmente ela vai ter alguma posição depois de mais velha, né? Mas tem que começar com isso desde cedo mesmo, para não crescer uma pessoa alienada, né? Igual muitos adultos que infelizmente a gente tá conhecendo, né? E conhece. Pois é, verdade. Eu tenho um irmãozinho pequeno e a diferença de idade entre a gente é de 21 anos. Ele está começando agora os primeiros anos do ensino fundamental e com ele eu tenho uma ideia assim dessa evolução, né, da questão da ciência na escola. Hoje com ele eu vejo que claro, com a nossa tecnologia, tem muito recurso, muito mais recurso do que eu tinha na época. Então, as escolinhas, desde o ensino básico, já têm capacidade de trabalhar uns conteúdos práticos, né, mais específicos do que na minha época, por exemplo. E são realmente essas coisas mais práticas, né, que acabam despertando o interesse da criança. E se ela já tem uma curiosidade sobre, muito provavelmente ela vai seguir esse caminho. Então, nossa, é muito válido. Na minha época, a gente não tinha nada. Nas escolas que eu frequentei, era questão de lousa mesmo, não tinha nenhum outro recurso mais chamativo. E, querendo ou não, isso é o que prende a atenção da criança, né? Não tem o que dizer. E eu vejo que isso hoje está muito mais presente, embora, claro que muitas escolas ainda não tenham todo esse aparato para esse tipo de coisa, mas está mais presente do que antigamente, né? O que é uma coisa muito boa. Eu não lembrava que você era tão mais velho que seu irmão. Achei que a diferença era um pouco menor. Mas isso é legal porque você já é uma bióloga doutora com bastante conhecimento para transmitir para ele, né? Para ajudar ele nos exercícios, se for o caso e tal. E aí você tá pegando desde o comecinho, né? Do aprendizado dele e tal. E agora, como você comentou, hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia, muito mais ferramentas para ajudar no aprendizado. Então, pode somar isso com o seu conhecimento e com certeza você vai dar uma boa ajuda pro aprendizado dele, né? Só tem a ganhar. Pois é, eu tô velha, sim. A diferença da gente é de 21 anos, e dava para ele ser meu filho, né? Mas é muito gostoso isso, realmente, você vê o desenvolvimento e ver como é a diferença, né? Do que eu passei para o que ele está passando agora. E, aliás, ele está na mesma escola que eu estudei na época, então você vê essa evolução e isso é muito legal, né? Imagina, né, que ele quer ser biólogo. Na verdade, ele quer ser paleontólogo. Olha só, que bacana. Eu tô super feliz, né? E eu tento ajudar da maneira que eu posso. Mas eu vejo que essas coisas agora estão um pouco mais, se sobressaem um pouco mais do que antes. Então, eles têm oportunidades de ver essas coisas e se interessar por elas muito mais, acho que, do que a gente tinha antes, né? Muito legal, Suzano. Mas eu tenho dois irmãos, né? Um de 10 anos de diferença e o outro de 16 anos de diferença. Eu também acho que podia ser pai desse aí. E até hoje a gente vê, assim, ele tá no primeiro colegial e ele tá, assim, é, tá tendo aula e tudo mais, e ele vem direto, a gente explica e conversa sobre ciência e tudo mais, então é muito legal.
ter irmão mais novo, ou até mesmo sobrinho, etc. Porque eles têm umas curiosidades e uns pensamentos, até uns questionamentos bem diferentes do que às vezes a gente tinha. E isso é bem rico, né? Ter uma criança por perto sempre, ou até mesmo um adolescente, porque tem outras visões de mundo e tal, e dá pra a gente ficar jovem mais tempo, né? Pô, que massa que vocês são irmãos bem mais velhos, né? Tem, pô, 21, 16 anos de diferença, legal, dá pra transmitir um conhecimento aí pra molecada, né? E eles acabam se espelhando em vocês, né? O irmão da Susan querendo ser paleontólogo e tal. Não sei se tem muita vantagem de se espelhar no Ribas, né? Vantagens de gravar à distância e não ser agredido fisicamente. Então, falar, é o que tem, né, mano? Vamos se inspirar no meu irmão aí, né? O que sobrou pra nós. É o que tem pra hoje. Eu nem vou falar o que eu tava pensando. Ô, Flávio. Não sei se tem muita vantagem me se inspirar em mim, não, né? Tipo, biólogo, designer, gestor ambiental. Acho que não dá muita grana essas coisas, não, né? A gente tem que ficar fazendo outras coisas para poder ganhar uma grana. E mesmo assim. Mas a ideia não é ganhar grana, né? A ideia é fazer muita coisa legal, diferente e ser empolgante, né? E eu vou ficar quieto depois disso, senão eu vou acabar xingando alguém aqui. Não, mas brincadeira, mano. Você é um menino bom, exemplar. É o rapaz mais centrado da biologismo. Rapaz, né? Porque tem a Susan agora, que de longe é a mais centrada da parada. Ah, olha, mais centrada. Vai vendo. Imagina o menos centrado, então. Mano, eu vou dar uma dica pros pais de plantão, especialmente aqueles que estão na quarentena. Deem experimentos, deem mistérios, deem enigmas para os seus filhos, porque normalmente, eles vão ficar ali imersos naquilo e não vão ficar destruindo a casa, comendo que nem uns condenados e etc. E eles vão estar praticando alguma coisa que para o futuro deles vai ser maravilhoso. Então, busquem alguns enigmas mais simples para começar com as crianças e depois vão colocando drogas mais fortes, né? Que a gente brinca, mas enigmas mais difíceis um pouco e ao mesmo tempo mais empolgantes. Tem, como a Susan falou, tem muita coisa legal, muito feita para trabalhar na internet, em livros, aplicativos e tudo mais. Então, né, cara, tipo um quebra-cabeça que seja, né? Já é de uma grande ajuda, né, pra desenvolver, né? É, não, com certeza, eu também acho. E aproveitando que o Ribas levantou essa bola, vamos então conversar um pouco sobre isso. O que que dá para fazer em casa? é, Quais jogos, quais atividades que a gente pode desenvolver com a criança em casa. E sempre o legal é o pai ou o tio, quem estiver ali tomando conta da criança, tentar desenvolver junto com a criança, não simplesmente jogar na mão dela ali e falar se vira, né? É legal essa participação, até para ajudar a criança no desempenho da tarefa e, claro, para estreitar o vínculo, né? Isso é sempre bom, né? Então, cara, igual eu falei, eu tô tentando sair um pouco aqui daquela rotina de só ficar no computador, só ficar vendo filme, jogando, porque eu não aguento mais, né? Então eu resolvi montar um quebra-cabeça, cara. E vou te falar, eu tô tomando um baile, cara. Mas eu tô tomando um baile porque o negócio não vai, né, meu? Então é uma coisa que serve muito pra desenvolver a criança, sabe? Porque, meu, é muito difícil isso, entendeu? Então, e além de desenvolver o lado cognitivo, né? O aprendizado da criança ainda mantém ela ocupada e distraída, né? Não vai ficar uma criança entediada e tal em casa, né? Igual tá acontecendo com o Aron, viu? Ficou uma criança entretida. Exatamente, meu. Eu tô uma criança entretida, porque eu acabo ficando um pistola, né? Que eu não tô conseguindo juntar os negócios. Eu fico nervoso, falo, não, tem que terminar isso. Aí quando eu vou ver, tá escurecendo já, entendeu? E o pior, cara, é que eu falei, ah, mano, faz tempo que eu não monto essas coisas, eu vou comprar um de 500 peças, né? Já não é muito, mas também não é pouco, né? Eu comprei um que é o brasão da casa Targaryen, tá ligado? Cara, é difícil pra caramba aquilo lá, mano. Porque é tudo os brasãozinhos em volta, é tudo igual, cara. O negócio tá dando um trampo que você não faz ideia. Cara,
quebra-cabeça é muito bom. Porque quando a gente é criança, a gente monta aqueles de 100 peças, 200 peças e acha, nossa, quanta peça. Aí, quando a gente é adulto, a gente fala, não, vou pegar um de 2.000, 5.000 peças e vamos montar de boa. Aí você fica ali horas, dias montando aquilo lá, só que é viciante, porque você começa com o canto, aí depois você vai, putz, você fica pensando naquilo. E o legal de quebra-cabeça é que usa muito a visão espacial, né? Lógica, paciência e tudo mais. Por exemplo, eu peguei num outro momento, eu peguei para aprender cubo mágico. Tava 30 anos sem poder mexer, eu sempre me dava na mão o negócio, eu tentava, não conseguia. Aí um dia eu falei, não, vou aprender esse negócio, cara, de verdade. Não é possível que tem gente que saiba e eu não sei ainda, sabe? Porque eu curto aqueles outros tipos de puzzle e tudo mais. Aí eu falei, deixa eu pegar uns vídeos, um negócio, vamos ver se eu consigo fazer isso. E o legal do cubo mágico é que ele usa matemática, né? Ele usa pensamento matemático, ele usa visão espacial, algoritmo e tudo mais. E isso é bem interessante como puzzle, assim. Sem contar outros daqueles de prego, por exemplo, que ficam um fechado no outro e tal, que você fica um tempinho ali tentando descobrir como tira. Nossa, meu quebra-cabeça, adoro quebra-cabeça. Mas você vê, ó, meu irmão já não tem paciência. Ele gosta também, mas ele não tem paciência. Eu, se me desse na minha mão, eu ficava dias. Ele já não. Ele já é uma criança mais ativa, que gosta de coisas mais rápidas, mais práticas, que tenha mais movimento. Pô, esse é o melhor momento para você fazer alguma coisa manual também, né? Melhorar a casa e tudo mais, mas fazendo alguma coisa divertida e empolgante. Você pode montar uma horta, mesmo que seja uma horta vertical para quem não tem muito espaço, né? Tem um apartamento, alguma coisa assim. É bem fácil montar, tem vários vídeos por ali, certo? Tem que tomar conta, claro, mas com a criança vai ser demais, porque ela vai estar pondo a mão na terra, vai, sabe, tá plantando uma folhinha e aí você vai ver uma semente, alguma coisa, você vai ver que ela vai ver crescendo aquilo, é maravilhoso. E ela aprende sobre a vida, sobre a morte, sobre um monte de coisa que é importante a gente falar quando criança e também quando adulto, né? E tem a questão do composteiro, etc. A gente vai fazer outras coisas sobre isso, né? Mas é legal, assim, montar alguma coisa em casa. Seja uma horta, seja um vasinhos de suculentas. É bem legal, assim, ter o... Inclusive, melhora a energia da casa, né? Verdade, né? O Ribas falou uma coisa bacana. É, em prol da casa, né? Pra a gente dar das coisas para as crianças fazerem. E ai, ai. Bom, e como irmã, eu vejo realmente que tem muita coisa que você pode explorar na internet. Basta você só ter tempo para selecionar umas coisas que sejam mais adaptadas, né, para a faixa etária da criança e tudo mais. Mas, nossa, dá para se divertir lindo e despertar um interesse aí para quem sabe até ter um cientista em casa, que é um máximo, né? Então, a Susan falando, eu pensei uma coisa agora. A gente poderia até pensar em uma ideia de pegar uns dinossauros de brinquedo, ou até mesmo uns artefatos, algumas coisas, e enterrar em alguma areia, alguma coisa, e fazer a criança é, ir desenterrando como se fosse um paleontólogo mesmo, tá? Uma coisa com cuidado, para não estragar e tudo mais. Isso já é uma brincadeira, né? Deixa a criança ali com calma, né? Pensando, com atenção, e ao mesmo tempo ensina ela várias coisas sobre a profissão e também sobre a área, né? Sobre o passado e tudo mais. É uma ideia bem legal mesmo, cara. É uma maneira de estimular a curiosidade ali e fazer a criança participar do negócio, né? A gente também pode indicar, por exemplo, quando o pessoal pode ir para uma chácara, para uma fazenda, sítio, comprar uma lupa dessas mais simples assim, que é baratinho, vende acho que em papelaria, e levar junto, né? Porque aí se tiver algum bicho ali na terra, um inseto, né? Claro, nada perigoso, assim, não vai também cutucar uma vespa lá, né? Você pode tentar observar os detalhes com a criança ali e tal. Então é sempre tentar aproveitar essas situações assim
estimular, né? Eu sei que essa palavra está sendo muito repetida hoje aqui, mas acho que é a palavra-chave, né? Estimular o conhecimento da criança e a participação dela, né? Mano, isso daí é muito massa e tem uns brinquedos hoje em dia que são assim, entendeu? Que tem uns dinossauros que pra você desenterrar, eles vêm tipo numa placa compactada assim de areia. Aí tem tipo umas picaretinhas, uns negocinhos, umas ferramentas pra ir usando. É muito louco, cara. Eu lembro que teve uma vez isso naquela revista Recreio, lembra? Que veio uma vez que eu colecionava essa revista quando eu era mais criança, assim. E veio uma vez coisa disso, e eu era fascinado por paleontologia, né? Mas dá pra fazer também, enterrar esses bichinhos, né? Enterra, meio que faz uma massinha, deixa mais duro, fica legal também, mas tem uns brinquedos prontos. Tem mesmo, eu já vi já. Tem uns que você até desenterra uns zumbis, sabe? Umas coisas assim meio louca. E é legal. Você vê, essas coisas a gente não tinha tanto na nossa época, né? Hoje já tem mais diversidade. Dá para explorar muita coisa, muito mesmo. Realmente, meu. Eu acho muito legal esses brinquedos assim. Eu acho que a gente pode comprar pronto, né? Mas também tem algumas receitas na internet que dá pra fazer com maisena mesmo, sabe? Faz aquele meio biscuit assim, faz maisena, enterra o bichinho ali, e depois ele vai com o martelinho e vai tirando aos poucos. E do que o Flávio falou, mano, pô, além de levar a criança para ver alguma coisa, também dá para pôr um papel e caneta na mão da criança e falar assim, ó, vamos fazer, ela e mais outros amiguinhos e tal, falar assim, ó, vamos fazer um campeonato de desenho aí, quem desenhar o bicho mais bonito ou alguma coisa assim, leva, sei lá, ganha um chocolate, alguma coisa assim, né? Um bolo, alguma coisa assim que dá pra fazer. Só não pode falar assim, vamos ver quem que consegue desenhar o queixada, né? O javali. Mas esses brinquedos, eles ajudam muito nesse desenvolvimento, nesse interesse. É uma coisa que a gente tem bastante, além dos dinossaurinhos, ele tem bastante coisa relacionada a animais mesmo, zoologiquinhos, fazendinhas, sabe? E ele fica fascinado com esse tipo de coisa. E aí acaba despertando umas curiosidades, ele vem perguntar pra mim, por que esse dinossauro é desse jeito e não de outro? E aí já começa aquela coisa da observação, né? Das hipóteses, do porquê disso, porquê daquilo. É a base do método científico, né? Muito massa isso, Susan, porque mostra que ele já tem realmente a curiosidade, que é um dos requisitos para ser um cientista, né? Acredito que a gente pode, inclusive, com esse podcast, lançar uma área no site que a gente sugere certos experimentos, atividades e outras coisas, né? Outros puzzles, sites e indicações que a criança pode sozinha fazer ou até mesmo com a família e todo mundo junto e tudo mais, que sejam coisas simples, fáceis de serem aplicadas, mas que envolvam algum cunho científico por trás. A gente pode falar para vocês, né, galera que está ouvindo, falar para vocês quais são os cunhos científicos e tudo mais, mas também dando uns certos tutoriais, algumas coisas para vocês poderem aplicar em casa. Eu acho super, eu gostei da possibilidade da gente poder fazer isso, é bem empolgante. Sim, mano, eu acho uma boa, dá pra fazer isso sim. É uma ideia é, válida. Vamos então para as nossas indicações. Vamos começar pelo Ribas. O que que você indica aí para a galera que está ouvindo? Luiz Cláudio Ribas. Oh, começou com o meu nome inteiro ainda, hein? Olha só. Bom, eu vou indicar um canal, né? Que na verdade são divididos entre três canais. Ele é em inglês, mas tem muito conteúdo legal de ciência, de comportamento, toda essa parte de pesquisa e tudo mais, mas de uma forma muito aberta e eles vão fazendo experimentos, tem uns puzzles, uns enigmas e tal junto lá, que são bem legais de conhecer. Chama Vsauce, né? Tipo Vsauce. Aí tem o Vsauce 1, 2 e 3, tá? Nos links. Vale muito a pena mesmo. E é bem legal. Boa, Ribas, da hora. Não conhecia esse canal, não. Já anotei o nome aqui e vou procurar, sim. Da hora. Valeu pela indicação aí. Bom, na verdade a minha indicação, eu acho que todo mundo deve conhecer isso daí, né? Porque é um canal
super conhecido, né? Mas talvez o pessoal alguém não conheça, né? Que é o Manual do Mundo, do Iberê Tenório, né? Além do canal, eles têm livros lançados que têm várias experiências, e não é só para quem gosta de biologia, é para quem gosta de ciência em si, né? Tem muita coisa legal que eles ensinam, muita coisa que dá para fazer em casa, e é muito bem explicativo e didático. Eu acho que é um canal que todo mundo deveria conhecer, e se puder comprar os livros deles também, eu acho muito válido. Ah, Manual do Mundo é sensacional, né? Não tem nem o que falar, né? Um dos melhores canais de ciência, de curiosidades que existem no YouTube. Sou fã também. Sigo sempre eles. Inclusive, Iberê e a Mari estavam fazendo, nessa questão de quarentena, né? Eles estavam fazendo um vídeo por dia, basicamente. E, meu, cada vídeo mais legal que o outro. Claro que mais simples, é óbvio, mas mesmo assim eles estavam fazendo várias coisas que a galera podia fazer em casa para não ficar sem ter nada para fazer e tal. Recomendamos demais todos os vídeos, na real. Bom, eu, como muito esperto que sou, esqueci desse lance aí da indicação e, e fui meio que pego de surpresa agora nesse episódio. Esqueci que a gente tinha que procurar alguma coisa. Então eu vou dar uma roubada aqui. Eu vou indicar uma série da Netflix que já não é tão recente assim, mas é relativamente nova. Chama A Terra à Noite, para quem ainda não assistiu. Vou falar, por que que eu vou dar uma roubada? Porque eu não assisti tudo ainda, assisti só os primeiros episódios. Achei muito interessante porque eles conseguem fazer filmagens que durante a noite com uma nova tecnologia, com umas câmeras novas lá, que parece de dia, assim, as imagens são impressionantes, muito bonitas e tal. Tem umas curiosidades bem legais. Tem alguns comportamentos de alguns animais que a gente não consegue observar pela escuridão da selva e tal. E nesse documentário dá para ver umas coisas bem legais. Então minha indicação é essa aí, fica a dica que é bem bacana isso aí. Nossa, olha, legal. Deve ser bem louco esse documentário, né? Deve valer muito a pena mesmo. Mano, parece muito aquele. É a Terra vista de cima, mas de uma forma mais tecnológica e voltada mais pra questão da parte dos bichos e tal. Bem legal, vou dar até conferir. Pois é, eu preciso terminar de assisti-lo porque ele é bem interessante, sim, vale a pena. Bom, como hoje o nosso tema, né, é ciência na infância, a minha indicação, ela vai mais no sentido do que me cativou quando eu era criança, né? A minha indicação é para o pessoal ainda assistir TV Cultura, que apesar de tanto tempo, ela ainda tem vários programas bacanas, né, que tratam essa questão da ciência para os pequenos. E para quem tiver também acesso à TV fechada, para ligar também na TV rá que é um ramo dessa TV Cultura para TV fechada e que também é muito legal, além de ter reprises dos programas antigos, tem muito programa novo voltado aí para essa temática da ciência no mundo das crianças, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito, esse canal me marcou muito quando criança, e eu acho que ainda assim hoje é válido. Cultura é maravilhosa, não tem o que falar. Acho que é aquele canal que você vai levar pra vida toda como nostalgia e aprendeu muita coisa, muito. Acho que pra gente bate uma nostalgia grande, né? Lembrar esses programas de quando a gente era criança, que rolava muito aprendizado pra gente e tal, e até despertou uma curiosidade pela ciência, né? E pelo questionamento, essas coisas assim. Muitos desses programas, embora a gente assistisse como uma brincadeira, acabou ajudando a gente a aprender bastante coisa, né? É legal saber que ainda tem alguns programas assim nessa linha, né? Verdade, Flávio, realmente. E ainda mais acho que na nossa época, né? Nossa, a gente fala assim, parece que a gente é uma velha. Mas acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha tanto recurso, tecnologia como a gente tem hoje, né? Então esses programas entravam como um recurso super didático pra gente. E eu acho que para muita gente deve ter influenciado, sim. No meu caso também influenciou bastante. Então eu acho que vale muito a pena ainda. O pessoal ainda que agora tá com os filhos e tal, vale muito a pena, porque além, você pode até assistir junto, né? Relembrar o passado e é muito legal mesmo. Sessão nostalgia. Acho que
A gente não tá tão velho assim, mas, né, tô virando tiozinho já, com quase 40, aí chegando lá, né? Sou o mais velho do grupo aqui, mas tá valendo. Ainda gosto de assistir desenho e não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Quando tenho oportunidade, assisto umas coisinhas com eles, uns desenhos e tal. E é legal mesmo a gente reassistir essas coisas da cultura pra gente relembrar dessa época aí. Inclusive nessa pandemia que a gente tá passando aí, acabou voltando à tona, né? A música da campanha de lavar a mão, do Rá-Tim-Bum lá e tal, e aí veio aquela nostalgia da época, né? Bom, e falando nesses conteúdos, o que fazer em casa, experimentos com crianças, que a gente pode elaborar alguma atividade, hoje, por curiosidade, um pouco antes de começar a gravação aqui, eu descobri um Instagram que é muito bacana, de uma professora, é uma bióloga, ela chama Silvana. Aí, se ela estiver ouvindo, eu peço desculpa se eu tiver pronunciado o nome dela errado. Silvana Hath, Heath. Não sei a pronúncia do nome dela. O Instagram dela é @profciências, PROF Ciências. E ela ensina vários experimentos, várias atividades bacanas envolvendo a biologia, envolvendo a ciência, para se fazer com criança dentro de casa. Então eu recomendo para quem tiver o interesse, que é muito bacana, muito interessante. Muito que bem, então, meus amigos, mais uma vez presentes nesta quarentena, neste isolamento social, que se tudo der certo, logo logo acaba. Quem sabe esse é o último, ou pelo menos um dos últimos episódios que a gente grava dessa maneira. Foi um episódio que acabou nos surpreendendo, porque a gente tinha a intenção de que fosse bem curtinho e acho que acabou não dando muito certo. Mas é um assunto muito interessante que dá para ficar horas conversando, como a maioria dos assuntos que envolvem a biologia, certo? Então, muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Obrigado, Aron, Ribas, Susan, torcendo para que logo logo a gente esteja todos debaixo do mesmo teto falando bobagem juntos. Bobagem e aprendizados, bobagem e curiosidades científicas, não só bobagens. Não só de bobagens vive a biologismo. Isso aí, a gente que agradece quem aguentou até aqui de novo, né? Mas é sempre bom mudar um pouco a nossa rotina, mesmo gravando de fora, porque todo mundo se ajuda, né? A gente passa tempo aqui e vocês passam tempo aí ouvindo a gente. Então, galera, valeu. Até o próximo episódio. Espero que dessa vez presencial aqui com a galera, né? Mas tamo junto. Bom, eu também espero que a gente acabe rápido com esse isolamento e que tenhamos, não sei se boas notícias, mas pelo menos não tão ruins, né? Quanto o cenário que a gente tem visto atualmente. E, bom, é isso, galera. Muito obrigada por tudo, meninos. Muito obrigada. E até o próximo podcast. É isso aí, pessoal. Acredito que vocês estejam assim um pouco mais acostumados agora com o isolamento, né? Puderam surtar um pouco, já puderam curtir algumas coisas diferentes e começar a criar novos hábitos, né? E por que não a gente criar hábitos de não ficar olhando tanto a televisão e tentando esperar que o negócio volte, assim, ai meu Deus, será que eu vou voltar amanhã? Mas poder pegar um experimento, poder pegar alguma coisa legal para estudar, para entender, não aquele estudo chato, né, às vezes, mas pegar um documentário, pegar um vídeo empolgante, como o Aaron falou, do Manual do Mundo. É um videozinho de às vezes de 6, 10 minutos, que te ensina alguma coisa e você faz com seu filho, faz com seu sobrinho, ou até mesmo faz para você alguma coisa bem legal e no final das contas vai passando o tempo do dia e você não ficou estressado. Isso é muito bom e ao mesmo tempo, galera, obrigado vocês também por ficarem tendo esse assunto muito legal, empolgante. Acho que eu gosto de falar muito sobre isso também. E a gente fica por aqui. Valeu, gente. Até mais e fiquem em casa ainda porque não acabou esse isolamento. É inevitável, né? A gente acabar se empolgando nesses assuntos, né? Em vários outros que envolvam ciência, porque não tem jeito, né? Quem nasceu com essa vontade de
de busca de conhecimento acaba se empolgando e não tem jeito, a gente sempre vai falar mais e mais e mais. E a gente espera que a galera goste, que participe, compartilhe, que nos siga também nas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube também. A gente está postando uns vídeos bem bacaninhos, então o apoio do público também é muito importante para a gente. É isso aí. E, como a Susan bem lembrou, a gente está soltando esses vídeos bem legais agora sobre diversos temas. E o mais recente foi ela que gravou sobre pulgões. Tá no nosso canal no YouTube. Tem um trechinho também no Facebook e no Instagram. Então assiste lá que tá legal demais. Valeu, galera, e até mais. No chão de areia a tarde inteira. Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, mão.